Transtorno depressivo maior afeta hoje cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Se a gente somar cerca de mais 140 milhões de pessoas que possuem transtorno bipolar e que também possivelmente passam por episódios depressivos, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que sofrem com episódios depressivos no mundo todo. Isso sem contar com aquelas que possuem os sintomas, mas que não têm nenhum diagnóstico. Quando a gente fala de tratamento, de como lidar com episódios depressivos, a gente sempre tem que levar em consideração o que a gente chama de modelo cognitivo da depressão, que são três variáveis que são definitivamente muito alteradas no episódio depressivo. A gente já sabe que a nossa cognição ela é negativamente alterada no episódio depressivo, ou seja, a nossa forma de enxergar as coisas ela está alterada. Quando a gente fala de modelo cognitivo, a gente está falando de três variáveis, que são elas. A primeira, a variável de visão de mundo. A nossa visão de mundo, ela passa a ser mais negativa. A gente começa a enxergar as coisas que estão ao nosso redor, o nosso ambiente, de maneira mais negativa. E isso normalmente está relacionado com essas alterações químicas que acontecem no cérebro no episódio depressivo. A gente passa a pensar que o mundo é um lugar ruim, que o ambiente que a gente vive é um ambiente inóspito, é um ambiente negativo, que as pessoas de uma forma geral ninguém vai gostar da gente. Uma outra variável que é importante a gente levar em consideração, tendo por base o modelo cognitivo da depressão, é a nossa visão de futuro. Normalmente a pessoa que está num episódio depressivo, ela não consegue enxergar o futuro como algo positivo. Normalmente esse futuro ele é negativo, ele é baseado numa visão pessimista de que as coisas não vão acontecer de forma positiva. E por fim, a visão de si mesmo é alterada. Então, o que popularmente a gente pode considerar como autoestima é basicamente alterada. Então, se eu tenho uma visão positiva, uma visão realista sobre mim, sobre as minhas competências, no episódio depressivo ela vai para baixo, ela é rebaixada. Então, eu tenho uma tendência maior de me considerar incompetente, inútil, sem valor, sem atrativos dentro de um episódio depressivo. Sabendo que essas três variáveis são alteradas dentro de um episódio depressivo, então a gente já tem aí algumas ferramentas para trabalhar a parte cognitiva com o pensamento em psicoterapia, principalmente estimulando o paciente a buscar visões alternativas em relação a essas ideias e esses conceitos que a pessoa vai trazer para a gente, né? Em relação a ela, em relação ao mundo, em relação às outras pessoas, tendo por base a gente já sabendo que o padrão que a pessoa vai trazer para a gente é um padrão rebaixado, um padrão negativo em relação a essas variáveis que nós falamos. Então, a nossa função muitas vezes é estimular as visões alternativas relacionadas a essas variáveis.